Olá, pessoal, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Unifateia Saúde, um programa produzido pela TV Unifateia em parceria com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Estética e Cosmética e Farmácia. Como vocês já me acompanharam no outro programa, meu nome é Ana Júlia, eu sou aluna do 8º período de enfermagem do Unifateia e estarei com vocês no programa de hoje. Sempre trazendo aqui assuntos de extrema importância, com convidados especiais para que você se atualize e fique por dentro dos mais variados temas ligados à saúde, mostrando também o papel do profissional da enfermagem na parte do cuidar. O programa Unifateia Saúde visa a promoção de cuidados com a saúde, abordando temas que irão auxiliar no dia a dia das pessoas e da comunidade. Para o programa de hoje, nós do curso de enfermagem do Unifateia trouxemos uma convidada muito especial. Ela se formou na turma de enfermagem do Unifateia em 2007. Temos a honra de bater o papo com a enfermeira Ellen Cristina de Oliveira Colino, que hoje está trabalhando na Secretaria de Saúde como coordenadora da epidemiologia. Inclusive, eu tive o prazer, de estar estagiando com ela em 2019 no Hospital Campanha da Dengue e agora em 2021 na tão importante campanha da vacinação do Covid, né? Olá, Ellen, seja muito bem-vinda. É um prazer poder ter você aqui com a gente. Oi, Ana, bom dia, queridos ouvintes da TV Unifateia. É uma honra poder estar participando aqui com vocês, né? Sou ex-aluna da universidade e estou muito lisonjeada de poder contribuir com mais uma participação especial aí no programa de vocês. Ellen, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na enfermagem. O que te motivou a escolher essa profissão e em qual momento você viu ali se ligada diretamente à epidemiologia? Então, na vida da gente, às vezes é muito incerto, né? Os caminhos pelo qual a gente tendencia, né? Na verdade, eu fiz um curso técnico em Química, né? Sou formada em técnica em Química, aqui em Lorena mesmo. E terminando o curso técnico, a dificuldade de estágio era muito grande, principalmente para nós mulheres, né? Que essa parte de indústria pesada ainda é um pouco complicado. E então, já por estar na área da Química, tentei farmácia. A única faculdade que eu tentei era particular, não tinha condições. E tinha na FATEA o curso de enfermagem e biologia, no qual eu fui privilegiado também com uma porcentagem de uma bolsa de estudos. Então eu comecei a fazer, minha mãe sugeriu o curso de enfermagem como primeira opção, eu falei, então vamos fazer. Fui sem saber nada de enfermagem, e no segundo ano de curso, a própria Santa Casa aqui de Lorena, através da professora Vanessa Povedo, iniciou um projeto de infecção hospitalar, no qual eu fiquei 2 anos como estagiária remunerada, né, pelo CIE, e de lá já peguei plantão, já assumi setor e me formei e fiz especialização nessa área também. Durante o curso de enfermagem, né, a gente sempre fica com dúvidas, né, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Final de ano, a gente sempre fala, não, o que aparecer eu vou pegar, vou buscar, e é isso mesmo. Eu acho que as oportunidades, elas surgem justamente para a gente saber o que a gente não quer, né? Sim. E eu percebi que essa parte da vida da gente é muito importante para a gente escolher o que a gente quer. Dentro da enfermagem são muitas áreas, né? Então, tudo a gente vai precisar relacionar com o paciente, tudo a gente vai precisar desenvolver técnica, estudar. E a área da epidemiologia surgiu depois de um surto dentro da UTI, né, pelo qual eu trabalhava na parte de controle de infecção hospitalar. E eu fui fazer saúde pública e gestão, né? Eu fui fazer especialização de gestão em serviço de saúde e CCH, né, que é controle de infecção. Era um curso lá em São Paulo. E com isso, né, a gente vê as interfaces, como a gente não trabalha sozinho, a gente precisa se relacionar com outras pessoas. É fundamental que a gente tenha em mente esse não é um coleguismo, mas esse trabalho em equipe. Não adianta a gente ser excelente se a gente não consegue convencer o outro de que o trabalho de todo mundo é importante, né? Então, eu percebi que durante essa carreira de enfermagem é muito importante a gente ser líder, né? A gente saber conduzir uma equipe, a gente poder contar e confiar com colaboradores. Então, tudo isso foi adquirido na trajetória, né? Então, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas é vivendo mesmo que a gente vai ter essa segurança e esse trajeto aí guiado, acho que muitas vezes por conhecimento, sabedoria e por Deus também, né?
porque esse Covid aí colocou à prova todo mundo que é profissional de saúde, que a gente é muito importante para salvar vidas, né? Então, todo esse enfrentamento foi muito importante para a valorização, principalmente do profissional de enfermagem. Com certeza. Gente, eu queria agradecer também, né, os nossos parceiros da Polimédica do Vale, que ajudaram a tornar realidade esse espaço de diálogo. O contato é 12-3105-1377 e ele se localiza na Avenida Padroeira do Brasil, número 689, Aparecida, São Paulo. E hoje a gente conversa, né, sobre um tema de extrema importância, que é a atualização do calendário vacinal, né, para a saúde e bem-estar. E a gente sabe que nas últimas décadas o Brasil conseguiu erradicar doenças como varíola, cujo último caso foi registrado em 1971, a poliomielite em 1989. Além disso, entre 2010 e 2014 foram confirmados, não foram mais confirmados, né, casos de rubéola congênita no país. Esse resultado, com certeza positivo, é reflexão, né, da imunização gratuita em massa promovida, né, desde 1973, quando foi criado o programa de imunização do Ministério da Saúde. Ellen, eu queria que você explicasse para a gente o que são as vacinas. Elas são meio seguros? Então, né, você deu uma introdução e muito importante do histórico vacinal, né? Então, Ana Júlia, a gente que é jovem, a gente já tem uma idade assim mais favorável, né, mais avançada. Se a gente for comparar um calendário infantil de uma criança hoje de 2 anos ou 5 anos e a minha infância, a sua infância, a diferença é gigante, né? O meu calendário ou o seu calendário, provavelmente na nossa infância a gente teve 3, 4, 5 vacinas no máximo. Hoje o calendário infantil são 16 a 18 vacinas, né? Isso tudo gratuitamente, fornecido pelo SUS, acesso a todos, né? Então isso é uma conquista muito grande, porque quando eu trabalhava em hospital, inclusive, até os pediatras que eram mais da década de 70, 80, eles até falaram, né? Um dia a gente estava conversando, como que isso impacta a longo prazo na vida das pessoas. Porque nos anos 80 era um atestado de óbito de meningite por semana numa pediatria. Hoje a gente não tem meningite, né? Por trabalhar na vigilância epidemiológica, a gente não tem, às vezes, registro de meningite no ano, né? Então, às vezes, as pessoas, né, a gente está seguindo, tá observando, na verdade, a gente não segue. A gente está observando uma tendência muito grande de pessoas, né, naturalistas, que acham que a vacina né, é uma coisa estranha no organismo, etc. Mas não vê que esse tipo de recurso, essa tecnologia, na verdade, ela salva, né? Então, a função da vacina, na verdade, não é fazer com que a pessoa não pegue a doença, determinada doença, porque a vacina ela é específica, né? Então, voltando a falar da meningite, a gente tem uma vacina que foi inserida há mais de 10 anos, mais ou menos, no calendário infantil, que é a meningus T. E agora, recentemente, há 1 ano, a gente tem uma outra vacina que chama ATWY, né? Então, é uma outra vacina. Então, assim, ela não vai deixar com que a pessoa não tenha meningite, assim como a influenza, assim como o Covid. Mas a função principal de qualquer vacina é evitar formas graves, é evitar com que essa pessoa vá para uma UTI, seja entubada, evolua a óbito. Então, muita gente fala, não adianta eu tomar a vacina da gripe que eu fiquei gripado. Então, assim, que bom que você ficou gripado, porque por mais que tenha sido forte essa gripe, poderia ter sido pior, né? Então, existem muitas variáveis, os vírus, todo ano eles sofrem mutação. Não quer dizer que você vacinou contra influenza, é o vírus de influenza que você está gripado naquele momento, que você adquiriu a doença. Mas, de uma forma geral, todas as vacinas, elas geram anticorpos no organismo de forma passiva, né? A gente inocula ali uma pequena quantidade do vírus, da bactéria, dependendo de como seja essa formulação, para que o organismo seja estimulado a criar anticorpos específicos. E quando realmente você tiver contato com a doença selvagem, que a gente fala que é a forma natural, vamos dizer, seu organismo já tem anticorpos prontos para combater. Então, seus sintomas vão ser mais a menos, você vai conseguir combater muitas vezes sem antibiótico, apenas com analgésico. Então, a vacina tem essa função de proteger num tempo mais rápido do que uma doença selvagem, que a gente fala, ou então evitar até mesmo óbito, né? Então, a gente teve esse exemplo nítido no Covid, onde a gente teve mais de 200, 300 óbitos confirmados sem a presença da vacina. A gente tinha as UTIs lotadas, a gente tinha respiradores em 100% de atividade, uma doença nova que todo mundo precisou se unir para descobrir o caminho do tratamento.
E agora a gente tem a vacinação, né? Conforme você citou, a partir de janeiro desse ano a gente iniciou a vacinação aqui no Brasil, né? No contexto geral, da população geral. E a gente viu que o que esvaziou as UTIs, na verdade, foi a vacina, né? Então a gente não tem um remédio específico ainda para o Covid, a gente não tem uma conduta, um protocolo específico, mas existem muitos estudos em cima disso ainda. E o que a gente com certeza consegue afirmar é que as UTIs esvaziaram por conta da vacinação, né? Então não adianta só eu na minha casa estar protegida, vacinada, se meu filho não está, meu marido não está, meus pais não estão, porque eles são as pessoas mais vulneráveis, né? Os extremos de idade são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com comorbidade, e isso a gente vê nos nossos indicadores, né? Os óbitos, eles se refletem muitas vezes justamente nas pessoas que têm comorbidade, né? Então, se tivesse a vacina, isso poderia ser evitado. O Ellen, e a gente viu que através dos anos, né, com o Programa Nacional de Imunização, como a gente citou, algumas doenças desapareceram, né? Não desapareceram, mas reduziram bem os números de casos. As novas gerações, elas não... Por exemplo, a gente não consegue ver tantos casos de tétano, difteria. Isso subestima a importância da vacina? Então, essas vacinas estão incorporadas, né, no calendário infantil. Então, muitas vezes, os pais, eles vão porque sabem que tem que vacinar com 3 meses, sabe? Porque tem que vacinar com 4 meses. E a gente explica qual vacina que está sendo administrada, mas são muitas doenças, né? Então, a gente explica, né, muitas vezes que o rotavírus está associado à diarreia, explica que a meningite, né, está associada a uma infecção neurológica. A gente entende que os pais têm essa responsabilidade de levar, sim, porque a vacina é uma proteção, mas muitas vezes, quando as campanhas são específicas, por exemplo, a do sarampo e a da poliomielite, isso fica um pouco banalizado, sabe? Então, a gente sente, assim, uma diferença muito grande, por exemplo, na nossa infância. Quando era dia de vacina, você tinha que levar naquele dia para vacinar. E hoje em dia, a campanha de vacinação, ela se estende até quase 3, 4, 5 meses. Perde o sentido da campanha. Porque a campanha é justamente vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível, né? Então, a gente se prepara com profissionais, a gente desprende de material, recursos humanos, etc. E a gente não tem essa população. Isso já vem acontecendo há um certo tempo, né? Desde que eu estou aqui, as nossas campanhas principalmente de multivacinação, que é para colocar o calendário infantil em dia e tal, elas são campanhas com muito pouca adesão da população em geral. E o que surgiu, na verdade, o que pode ter surgido, na verdade, um surto de sarampo, que a gente teve há 2, 3 anos atrás, nas crianças. A gente teve a polio erradicada até 2016, 2017, a polio voltou, né? Então, acredito sim que essa baixa adesão, principalmente das campanhas, e os faltosos, né, que são as crianças que estão atrás das vacinas ou que não tomaram realmente por escolha, né, dos pais, a gente tem esse prejuízo e vai ter mais prejuízo ainda porque as vacinas, elas são associadas. Então, algumas doenças, elas se repercutem antes, né? O sarampo é de alto contágio, né? Uma pessoa com sarampo pode contagiar 8 ou 10 pessoas. 3 dias antes do sarampo se manifestar, ela já está transmitindo. Então, isso é um exemplo, né, de algumas doenças que a gente já viveu essa realidade. E que realmente a varíola, a varicela, outras doenças que são totalmente controláveis com a vacinação, elas podem surgir um surto a qualquer momento, caso a gente não tenha essa consciência de manter esse calendário infantil em dia, né, principalmente pelos responsáveis. Fica a dica, então, né, para os responsáveis, aqueles que têm crianças, que fiquem atentos às datas de vacinação, às campanhas, né, que o nosso município dispõe. Oélia, a gente sabe também que algumas vacinas, elas são compostas por mais de uma dose, né? A do Covid, por exemplo, nós estamos chegando na terceira dose. Qual que é a importância dessa segunda e terceira dose da vacina? Isso, então tudo isso, todo esquema vacinal, ele é determinado pelo laboratório produtor, né? Então são feitos estudos, amostragens, todo aquele estudo epidemiológico. Então o laboratório, ele garante que a proteção de 50, 60, 90, seja qual seja essa porcentagem, ele determina através das doses, né? Então esses estudos laboratoriais de amostragem, eles são geralmente para evidenciar a necessidade dessa dose de reforço, porque muitas vezes uma dose apenas não é suficiente para garantir uma proteção.
né? Então, os laboratórios, a gente tem, né, dando um exemplo da vacina do Covid, a gente tem laboratório que são, a maioria deles, né? A gente tem 3 laboratórios que são 2 doses, que é o Butantan, a AstraZeneca e a Pfizer, né? E a gente tem um laboratório que é a Janssen, que até então era dose única. Então, todo o discurso foi feito em cima de 2 doses, né? Ou então da dose única da Janssen. E os estudos provam que não, né? Então, assim, na medida que vai para a população em geral, é que a gente vai ter um contexto do que realmente é proteção ou não, né? Os testes são feitos, uma nova reavaliação é feita, e eles verificaram a necessidade de complementar, né? Fazer essa dose de reforço, que seria essa terceira dose ou segunda dose, justamente para garantir uma proteção a mais, né? Então, os laboratórios, eles fazem teste de titulação de anticorpo para ver quanto que tem de porcentagem ali, para ver se tem, nossa, é 20%, é 5%, é 2%, 90%, justamente para ter um monitoramento disso, né? E a gente não sabe, principalmente do Covid, a gente não sabe como que vai ser o andamento disso tudo, né? A gente não sabe se a vacinação vai ser anual, igual a influenza, se vai ser a cada 3 meses, a cada 4 meses, então tudo está sendo aprendizado mundial, né? Então a gente está unindo as nossas forças, os conhecimentos, para que a gente tenha aí uma rotina de vida normal, sem tanto prejuízo para a população. Com certeza. Pessoal, a gente está caminhando para os minutos finais e eu queria lembrar de agradecer novamente o nosso parceiro, a Ponilha Médica do Vale. O contato é 12-3105-1377. A loja se localiza na Avenida Padroeira do Brasil, 689, em Aparecida, São Paulo. Ellen, dando continuidade com o nosso tema, né, nos minutos finais que a gente tem, eu queria que você tirasse essa dúvida, a qual eu acho que muitas pessoas se questionam. É possível pegar uma doença mesmo tendo sido vacinada contra ela? Como você disse ali no começo da nossa entrevista, né, você já entrou um pouquinho nisso, mas eu creio que isso seja uma dúvida bem presente. É possível pegar a doença mesmo tendo sido vacinado contra ela? Sim, com certeza. Então, assim, a gente, né, já fez uma pauta sobre isso, mas sim, é possível. Então, o próprio exemplo, né, da influenza, vamos voltar na influenza. Então, a gente tem aí uma campanha destinada a alguns públicos específicos, né, idoso, profissional de saúde, gestante, crianças, né, de 6 meses a menor de 5 anos. Então, a própria vacina, ela vai deixar o organismo mais resistente, vamos dizer assim, né, com mais proteção, mas não quer dizer que a pessoa vai adoecer, né? Então, algumas pessoas têm esse conceito, tomei a vacina, agora eu tô uma rocha, nada me pega, nada me, né? Vou superar tudo e todos. Então, não é essa a função da vacina, de qualquer vacina. A vacina, ela vai fazer com que o seu organismo, né, vai criar esses anticorpos, vai produzir esses anticorpos, mas, na verdade, ela não impede de que você tenha a doença de fato, né? A vacina, qualquer vacina, ela evita formas graves. Essa é a verdadeira função de qualquer vacina. Entendi. Ellen, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta para você, então, e queria que você respondesse. O porquê eu devo atualizar meu calendário de vacina? Por que eu devo levar meus filhos, meus parentes de idade para atualização desse calendário? Então, tecnicamente, né, existe um indicador que a gente chama de homogeneidade, né? O que quer dizer isso? Não adianta eu e a minha família sermos vacinados se o meu vizinho não é. Não adianta eu e meus filhos serem vacinados se as pessoas que trabalham comigo não são. Então, isso se chama homogeneidade. Então, quanto mais pessoas protegidas, eu consigo bloquear o ciclo de transmissão da doença também, né? Então, assim, formas graves são evitadas, a forma de transmissão da doença, ela diminui, né, o período de transmissão das doenças, ela é diminuída. Então, com isso, a gente consegue fazer uma proteção de rebanho, que a gente fala. Muitas pessoas que são da população geral, elas estão aptas, 95% da população, que é a nossa meta de vacinação, elas estão aptas a tomar vacina. 5% da população, elas apresentam alguma contraindicação médica, que elas não vão poder, em momento algum, tomar vacina, né? Alguns casos muito específicos, alguma reação adversa grave, alguma contraindicação médica, mesmo alguma doença muito grave, que contraindica essa vacinação. Então, assim, essas pessoas que fazem parte desses 5%, elas vão estar protegidas também, porque a maioria das pessoas vão estar vacinadas. Então, essa consciência a gente precisa ter e explicar até de uma forma geral para a população,
Porque às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente fala, eu não vou ser picado porque dói. A gente não pensa nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes são idosos que dependem de nós, né? Somos cuidadores. Transporte geral, as pessoas precisam se locomover. Um simples supermercado da vida que a gente precisa ir, às vezes o idoso não tem ninguém, às vezes é um idoso cuidando do outro, né? E eles não têm alternativa para isso. Então, eles têm que ir, né? Têm que sobreviver com essas atividades rotineiras. E se a gente puder pensar no próximo, no sentido, né, de eu estar me protegendo, garantir a proteção de outras pessoas que convivem comigo, para um bem maior, que não é só aquela picada, aquela dor que eu vou sentir, e etc. E tal, porque é isso que a gente ouve, né? A gente pode estar sendo hipócrita de falar isso, individualista. Mas é o que a gente ouve. Eu não vou tomar porque dói, eu não vou tomar porque não tem efeito. Então, assim, o calendário infantil está aí para provar que a gente tem um calendário vacinal excelente. O Brasil está na frente, eu acho que um primeiro ou segundo país no mundo que se destaca aí com uma oferta de vacinas gratuitas para a população em geral. E a gente consegue reduzir, assim, um número muito grande de redução de morte infantil, né, menor de 1 ano. Então, a gente consegue ver com que as crianças que hoje, né, eu faço parte de um comitê de mortalidade municipal e regional também. Então, a gente vê que as crianças, elas não morrem por doenças infecto-contagiosas, né, que são imunopreveníveis. Elas morrem por má formação, elas morrem por algum problema grave, pulmonar, né, algum tipo de recurso que é um pouco mais complexo de se tratar. Mas hoje em dia a gente tem imunização para gestante, tem imunização para o idoso, para o profissional de saúde. Então, assim, não tem motivo para não tomar, né? As vacinas, elas são seguras. E a gente faz esse apelo justamente para a população porque os nossos indicadores não estão legais. A vacina, de uma forma geral, a gente tem que vacinar 95% da população. E eu falo que por Lorena, a gente não consegue muitas vezes atingir 85%, né? Então, a gente tem a vacina disponível, não está faltando, a gente tem profissional disponível para aplicar, as unidades de saúde estão à disposição, a gente precisa com que as pessoas levem, né? Os responsáveis levem, ou se direcionem aos postos de vacinação para receber esse imunizante, que é muito importante. Nesse contexto todo de Covid, a gente viu que o que salva mesmo, que evita uma intubação, uma UTI, é a vacina, né? Então, desmistificar muita coisa que tem fake news, desmistificar muita coisa que é crença popular, né? Para a gente ver o que é o bem maior, o que é o risco-benefício disso tudo, né? E a vacina está aí justamente para contribuir dessa forma de todas as doenças imunopreveníveis que são, eu acredito que são 16 doenças, né? Que a gente consegue prevenir com um esquema vacinal. Creio que, né, nosso bate-papo hoje vai conseguir esclarecer bastante as dúvidas, né, do pessoal e que eles tenham essa consciência, né, de que a vacina ela vem para o bem, né? A gente tem o SUS que é excelente, traz essa vacinação gratuita e que esse programa tem ajudado, né, o pessoal a ter um pouco mais de conscientização, né? Eu queria agradecer você em nome da equipe do Unifateia, tá? Do nosso curso de enfermagem, pela sua disponibilidade, por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento e a sua experiência aqui no programa, tá? Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigada, Ana Júlia. Eu quero agradecer, em especial na Beatriz, né, que é a nossa super coordenadora. A gente tem um contato, assim, só não é diário, porque às vezes realmente não dá, mas a Unifaté, de uma forma geral, né, eu acho que a campanha do Covid, a gente teve um êxito muito bacana, com o apoio de vocês, né, da enfermagem, de outros cursos também. Agradeço você, Ana Júlia, seus colegas, né, toda essa parte de divulgação, de desprendimento. Não é fácil todo dia para o CSU, né, que a gente teve aqui nosso período de dias de luta, dia de glória. Sim. Só para vocês terem noção, a gente vacinou o dia que a gente bateu um recorde, né, a gente vacinou 1.800 pessoas em um dia. Então, isso não é fácil, sabe, gente? Então, a gente pensa, né, que, nossa, não, né, é toda uma estrutura, uma logística, não é fácil, né, convencer as pessoas, falar aquele discurso 600 vezes a mesma coisa, né, então a gente entende tudo isso, é um esforço, né, mas é para um bem maior, né, é para a população, é para salvar a vida, a gente tem que olhar lá no final de tudo isso, para ver que a gente está fazendo um bem e é um marco para a nossa vida, né. Quando que a gente teve uma pandemia, quando que a gente pôde ter a oportunidade de viver esse momento, né?
Então, eu agradeço muito, agradeço a FATEA, agradeço toda essa oportunidade de divulgação, que é sempre muito importante a gente esclarecer, né? Nós somos profissionais técnicos e nossa obrigação, como saúde pública, é orientar, né? Então, eu quero agradecer muito esse espaço, essa oportunidade, me sinto honrada de estar podendo contribuir mais uma vez com vocês. Muito obrigada. Pessoal, eu me despeço de vocês por aqui, do programa Unifaté Saúde, finalmente agora formada, enfermeira, graças a Deus. Sigo minha trajetória, gostaria de fazer um agradecimento também especial, né, a coordenadora do meu curso, professora Ana Beatriz, que me deu essa oportunidade, né, de desenvolver esse meu lado de conversa, esse projeto que tivemos com a TV Unifateia. Desejo àqueles que estão assistindo a gente, que estão ingressados no curso de enfermagem, né, que tenham um brilhante caminho. Eu começo o meu agora, né, pós-formação. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. E também para aqueles que estão assistindo a gente e que ainda não estão ingressados no curso de enfermagem do Unifateia e têm vontade, não desistam. Mais uma vez também vou agradecer a nossa parceira, né, a Polimédica do Vale, que ajudou a gente a tornar esse espaço realidade. Mais uma vez passando o contato, 12-3105-1377. A loja se localiza na Avenida Padroeira do Brasil, 689, em Aparecida, São Paulo. Deixamos o convite também para que estejam com a gente, né, na semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 1h30, em que a gente sempre vai trazer um tema de extrema importância. Muito obrigada. Sabe aquele tempo em que era possível ser um astronauta e viajar por diversas galáxias sem mesmo tirar os pés do chão? Um tempo em que nossos quartos eram universos particulares e os brinquedos ganhavam superpoderes com um simples piscar de olhos. Um tempo de sonhos grandiosos em que ninguém conseguia parar nossa imaginação. Aquele tempo em que era possível viver a euforia de sentir as borboletas no estômago e o arrepio na alma. Aquele tempo de fazer laços e memórias. Um tempo de sonhos inquietos, de descobertas, de aspirações, de amizades para a vida toda, do all-star azul, de encontros escondidos, do beijo roubado e das mãos trêmulas. Um tempo de amadurecimento, de ideias e de reflexões. Um tempo para estruturar os pensamentos e de lembrar dos nossos objetivos de vida. Um tempo de sonhos infinitos, de caminhos sinuosos e de muitos obstáculos, mas que trouxe consigo a luz do equilíbrio e da sabedoria. Sempre haverá um tempo de muitos questionamentos e incertezas, de planos guardados na mochila e de conexões oscilantes, de sonhos adiados, mas não importa, pois sempre haverá um tempo para sonhar. Esse tempo é agora, tempo de plantar a esperança para que os sonhos sobrevivam sempre. Vestibular Unifateia 2022. Aqui você alcança os seus sonhos.